Olá pessoal, você vai vendo aí na sua tela o resultado da qualificação para o Grande Prêmio do Japão realizado em Suzuka, circuito muito tradicional com a pole position de Nico Rosberg, aí fazendo a sua segunda pole position no ano, deixando Lewis Hamilton já 2 corridas sem fazer a pole position, que se qualificou em segundo, piloto inglês, e em terceiro a Williams de Valtteri Bottas, ótima sessão do piloto aí. Em quarto, Sebastian Vettel poderia ter feito o terceiro tempo se não fosse Daniel Kvyat ter batido e causado a bandeira vermelha, causado o fim do qualificação com antecedência. Felipe Massa, quinto, a mesma coisa vale para Kimi Raikkonen em relação a Vettel, os dois poderiam ter melhorado, acabaram não melhorando pelo acidente de Kvyat e acabaram ficando com resultado ruim para as Ferraris, quarto e sexto. O sétimo foi Daniel Ricciardo, ótimo resultado para o piloto da Red Bull. Em oitavo, Romain Grosjean. Romain Grosjean contou com uma sorte, pois o acidente de Kvyat ajudou muito ele, pois provavelmente o próprio Kvyat e Sérgio Pérez iriam passá-lo, porque Pérez e Kvyat não tinham tempo ainda. Eles iam fazer as suas voltas no fim do treino. O Kvyat estava fazendo, o Pérez também. Quando o Kvyat foi lá, bateu, causou a bandeira vermelha que acabou encerrando o Q3 antes da hora, fazendo com que Sérgio Pérez e Daniel Kvyat ficassem sem tempos, ajudando aí, dando de graça para Romain Grosjean 2 posições que fez um tempo ruim. O 11º foi Nico Hülkenberg. Não foi uma sessão boa, mas também não foi das piores. A única coisa que foi ruim é que ele poderia ser superado por Romain Grosjean, o piloto da Lotus, algo que não é para uma Force India ser superada. Em 12º, Carlos Sainz. Em 13º, Pastor Maldonado, resultado ruim para o piloto da Lotus, já que seu companheiro com o mesmo carro fez o 8º tempo. Seria o 10º se Kvyat não tivesse batido, mas mesmo assim, de 10º para 13º, uma boa diferença. O 14º foi Fernando Alonso, aí resultado decepcionante, mais um resultado decepcionante aí para a McLaren, que só vive de decepção esse ano aí, a McLaren Honda. E em 15º, Max Verstappen, que teve problemas aí no fim do Q1, o carro dele não pegou, o carro dele simplesmente morreu, e fazendo com que ele já tinha feito voltas, conseguiu se classificar para o Q2, mas não teve tempo do carro voltar aos boxes e ele ir para a pista, ficou sem tempo no Q2, ficou com um 15º tempo ruim aí, já que ele poderia ter tido um tempo melhor. 16º, Jason Button, decepção da McLaren, como eu já disse. E 17º e 18º, a maior decepção do fim de semana, as duas Sauber muito mal. Muito mal mesmo. Marcus Ericsson superando mais uma vez Felipe Nasser. Felipe Nasser aí não vem vivendo uma grande fase, não. Ele já esteve melhor aí, o piloto brasileiro. E Will Stevens superou seu companheiro de equipe Alexander Rossi por muito, porque Rossi teve problemas. Lembrando que no fim do Q1 também tivemos não uma bandeira vermelha, mas uma bandeira amarela aí que acabou atrapalhando a volta do Rossi, fazendo com que ele praticamente ficasse sem tempo. Ficou com uma volta muito acima, pois teve que tirar o pé devido à bandeira amarela. Antes de eu fazer a expectativa para a corrida, eu quero dizer que vamos ter aí algumas alterações, pois o 10º, que é o Daniel Kvyat, como eu já disse, bateu e graças a isso terá que largar aos boxes. Então o Kvyat vai largar em último nos boxes, adiantando uma posição para todo mundo aí no 11º para trás. Só que Nico Hülkenberg também tomou uma punição, sendo assim Hülkenberg cairia para 14º, mas como o Kvyat vai largar dos boxes, fica em 13º Hülkenberg. E Max Verstappen, por ter deixado seu carro quando o carro morreu numa posição muito perigosa, também tomou 3 posições no grid e vai largar em 18º. Então o grid, na verdade, não fica do jeitinho que ficou quando terminou a qualificação. O grid fica até o 9º, Sérgio Pérez fica do jeito que está. Depois em 10º seria Carlos Sainz, em 13º Pastor Maldonado, 12º, perdão, Pastor Maldonado, em 13º Fernando Alonso, e em 14º Nico Hülkenberg, em 15º Jason Button, 16º para Marcus Ericsson, 17º para Felipe Nasser e 18º para Max Verstappen. O grid deu uma alterada aí devido a punições para Kvyat, para Hülkenberg e para Max Verstappen. O que podemos esperar para a corrida de amanhã? Um domínio absoluto da Mercedes, a não ser, é claro,
se tivermos um safety car ou uma chuva, isso pode mudar tudo. Mas eu vou fazer aqui uma previsão numa corrida normal, uma corrida sem safety car, uma corrida sem chuva, pois corrida com safety car, corrida com chuva não dá para prever absolutamente nada. Então, em condições normais, teremos provavelmente um domínio muito grande da Mercedes aí na briga pela vitória entre os companheiros de equipe. Uma briga também muito boa pelo terceiro lugar entre as duas Williams e as duas Ferraris aí que vão brigar muito pelo terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. A briga pelo sétimo lugar também promete muito. As duas Red Bull, a Force India de Sérgio Pérez, a Lotus de Grosjean acho que não vai brigar. E mesmo o Hülkenberg largando apenas em 13º devido à sua punição, eu acho que o Hülkenberg logo na largada, eu acho que ele já se recupera. E nas primeiras voltas, nas primeiras 5 voltas, provavelmente o Hülkenberg se recupera e entra na briga. Então, portanto, as duas Force India e as duas Red Bull vão brigar muito por esse sétimo lugar. Uma briga também que promete ser muito interessante aí das duas equipes pelo sétimo, oitavo, nono e 10º lugar. Essas duas equipes que provavelmente fecharão a zona de pontos. E daí depois temos os pilotos que ficam fora da zona de pontos. Temos as Lotus de Romain Grosjean, de Pastor Maldonado, as Toro Rosso também podem, de Carlos Sainz, de Max Verstappen, provavelmente são eles que vão ficar ali nas primeiras posições fora da zona de pontos, só aguardando, né? Aguardando caso alguém abandone, caso de algum acidente, para entrar e pontuar. Então é isso que tivemos hoje na qualificação. Eu dei uma prévia do que poderemos ter amanhã na corrida e é amanhã mesmo que voltamos com os melhores momentos do Grande Prêmio da corrida do Japão e com a análise do resultado. Eu espero você lá.